Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre defeitos congênitos. Nós vamos aprender o que significa defeitos congênitos ou alterações congênitas, que na realidade nada mais é do que as alterações ou doenças que se desenvolvem no desenvolvimento durante o período gestacional, né? Então, todas as alterações que se manifestam, né, geneticamente ou anatomicamente, que ocorrem no período gestacional, nós classificamos essas alterações, essas doenças, esses defeitos, como defeitos congênitos. Nós vamos estudar alguns exemplos, mostrar como é que isso ocorre. Então, os defeitos, né, as alterações congênitas, são diagnosticados no período gestacional, né, no período pré-natal, ou no período que o embrião, o feto está se desenvolvendo, e a partir de exames, né, no caso ultrassom, ou outros tipos de análise, é possível identificar algumas anomalias, né? E essas anomalias, essas alterações, ou esses defeitos, nós chamamos de defeitos congênitos. Esses defeitos congênitos, ou doenças congênitas, elas são causadas por fatores genéticos, né? Ou seja, o indivíduo herda alguma alteração do pai e da mãe geneticamente, e isso se expressa no período gestacional, e aí caracteriza-se, sim, um defeito congênito, porém provocado por fatores genéticos. Também tem aquelas anomalias provocadas por fatores ambientais, que nós vamos ver alguns exemplos mais abaixo, mais à frente, tá? Tem também aquelas doenças, né, ou defeitos congênitos, provocados por herança multifatorial, né? Ou seja, você, além de ter os fatores ambientais herdados, tem também os fatores ambientais. Então, os fatores genéticos, os fatores ambientais, juntos nós chamamos de herança multifatorial, tá? Então, o diagnóstico é feito pré-natal e também tem diagnóstico após o nascimento, né? Como, por exemplo, o teste do pezinho, que identifica ali uma série de distúrbios metabólicos logo nos primeiros dias de vida. Por que se faz esse teste do pezinho, né? Porque tem alguns distúrbios metabólicos que não são perceptíveis, né? Anatomicamente. Às vezes, o bebê nasce anatomicamente, biologicamente, assim, aparente, normal, né? Porém, existem distúrbios metabólicos que podem ser genéticos ou provocados por fatores ambientais, que só são identificados através de testes bioquímicos, tá? Então, se faz esse teste de pezinho, que é logo ao nascimento, para identificar esses defeitos metabólicos, né? Por quê? Porque, se não identificados logo no primeiro dia de vida, ou logo no primeiro dia de nascimento do bebê, esses distúrbios podem provocar danos irreversíveis na vida do indivíduo, ok? Então, por isso da importância de se fazer o teste previamente, com o quanto antes fizerem esse tipo de teste, melhor será o prognóstico, ou seja, é, os médicos conseguem fazer as intervenções caso aquele bebê tenha algum distúrbio metabólico. E aí, com uma dieta, uma reposição de alguma enzima, o bebê passa a ter uma vida normal, mesmo apresentando algum distúrbio metabólico. Então, esses diagnósticos, de modo geral, são fundamentais para que o bebê tenha uma sobrevida maior. É claro que alguns desses defeitos congênitos, mesmo que diagnosticados previamente, o bebê vai manifestar, o bebê vai carregar sequelas para o resto da vida. Isso quando esses defeitos não são letais, né, para eles. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma anomalia congênita, né, provocada pelo uso de drogas, né, medicamento. Então, tem um antidepressivo que já foi suspenso no passado, no século passado. As mães tomavam esse medicamento para combater a depressão. E quando o bebê nascia com esse distúrbio dos braços curtos, né, que é uma alteração congênita, foi um defeito no desenvolvimento fetal, que causou essa anomalia no encurtamento dos membros. Hoje, esse medicamento já foi suspenso, ele é proibido ser utilizado no tratamento de depressão. Mas aqui tem uma imagem mostrando um exemplo do uso de drogas, né, de medicamento,
e o quanto isso impacta no desenvolvimento do indivíduo, no período gestacional. Então, as principais causas, os principais fatores que levam às anomalias congênitas são fatores genéticos, né? Fatores ambientais, como o caso da imagem apresentada aqui, provocada por medicamento, mas também tem algumas anomalias provocadas por vírus, e tem aquelas anomalias que são chamadas herança multifatorial, provocada por vários fatores, que é a somatória dos fatores genéticos e ambientais. Os distúrbios genéticos, né, nós conhecemos vários, né? Um exemplo mais conhecido é os distúrbios cromossômicos, né? Quando o indivíduo herda, né, ou tem um distúrbio cromossômico, ele vai desenvolver, por exemplo, a síndrome de Down, como mostra essa imagem. Né? Tem outras síndromes, né? Como síndrome de Patau, tem também distúrbios, em vez de afetar o número de cromossomos, mas afeta, são chamados distúrbios monogênicos, porque afeta apenas um gene, né? Como, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, que o indivíduo passa a ter uma série de distúrbios, né? De locomoção, especialmente, né? Ou seja, ele tem fraqueza muscular, um distúrbio anatômico, no sentido de os órgãos ficam tortos, porque a musculatura não dá sustentação. Então, veja que é um tipo de distúrbio monogênico que o indivíduo, quando nasce, o bebê, quando nasce, não é percebível anatomicamente, só durante o crescimento que ele vai tendo essa disfunção de coordenação, né? Ele cai facilmente, ele não tem sustentação, enfim. Então, tem uma série de distúrbios que são percebíveis ao nascer e outros não. Né? Por exemplo, a síndrome de Down é possível ser diagnosticado ainda no período gestacional. Ainda na barriga da mãe é possível identificar esse distúrbio. Já distúrbio monogênico, da distrofia de Duchenne, já não é possível. Né? Tem outros, né, como os distúrbios multifatoriais, como a fenda labial, fenda palatina, que também são perceptíveis através de exames ainda pré-natais. Tá? As anomalias genéticas, né, elas podem ser de origem gênica ou cromossômica, ou seja, pode afetar o número de cromossomos ou o indivíduo pode herdar um defeito gênico, né, ou seja, ele nasce com o número de cromossomos celular normal, né, porém com alguns defeitos nos seus genes. Então, essas duas categorias nós classificamos como defeito em um gene, que é as anomalias de gene, e tem aqueles defeitos cromossômicos, quando o indivíduo nasce com células com cromossomo a menos ou com cromossomo a mais. As anomalias causadas por fatores genéticos, como aquelas relacionadas ao número de cromossomo, né, representam 1/3 das anomalias relacionadas a defeitos genéticos, certo? E destes 1/3, né, 85 são desconhecidas. Então, percebe que é uma área da ciência pouco explorada, pouco entendida, porque tem as questões éticas que impedem o avanço, né, o estudo de embriões humanos. Por isso que algumas desses distúrbios são pouco conhecidos. Bom, essas alterações genéticas podem afetar os cromossomos sexuais ou os autossômicos, né? Então, veja, quando a gente pensa em genética, né, a parte de biologia molecular, a célula ela tem 46 cromossomos, sendo que elas se dispõem aos pares. Então, nós temos 23 pares, sendo que 22 são considerados autossômicos e um par de cromossomo se relaciona à parte sexual. Por isso que nós classificamos os cromossomos como cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. O par de cromossomo sexual é o que define o sexo do indivíduo. Se ele for XY, ele vai nascer menino. Se ele for XX, ele vai ser menina, ela vai ser menina. Os outros pares se relacionam às outras características do indivíduo. Tá? Então, as pessoas que apresentam algum tipo de anomalia no número de cromossomos, é possível perceber anatomicamente o efeito disso. Como exemplo, né, que a gente já demonstrou anteriormente, a síndrome de Down é um exemplo de anomalia cromossômica, onde o indivíduo nasce com um cromossomo a mais. Um cromossomo a mais. Então, veja, apenas uma alteração no número de cromossomos celular, se o indivíduo tem essa anomalia, ele herda isso, ele recebe isso, na verdade não é herdado, né? Isso
um defeito, né, provocado pela junção de espermatozoide ou óvulo com um cromossomo a mais. Então, nós vamos ver que as anomalias relacionadas ao número de cromossomos são provocadas por um defeito na gametogênese. Então, ou seja, é um defeito na produção de gametas pelos pais. Ou seja, os pais produzem gametas defeituosos com cromossomos a mais ou cromossomos a menos, e esses gametas acabam sendo utilizados na fecundação, na parte de reprodução, dando indivíduos com cromossomo a mais ou cromossomo a menos. No caso da síndrome de Down, foi algum espermatozoide ou óvulo que estava com cromossomo a mais, especialmente ali no par de cromossomo, no cromossomo 21, e quando esse gameta é fecundado, é utilizado na reprodução, o indivíduo nasce com a síndrome de Down. Então, as anomalias relacionadas ao número de cromossomos é um problema ocasionado na não disjunção dos cromossomos na gametogênese. Então, ou seja, no processo de formação de gametas, os pais estão produzindo ali, e existe um erro, ocorre um erro na formação desses gametas, que eles são produzidos com cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Então, qualquer desvio do número de cromossomos humano, nós vamos chamar de aneuploidia. Tá? Ou seja, se o indivíduo tiver um cromossomo acima de 46 ou abaixo de 46, nós vamos chamar essa anomalia de aneuploidia. Agora, existe aneuploidia, pode ser hipodiploide, ou seja, com um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, ou hiperdiploide, quando o indivíduo produz um gameta com um cromossomo a mais. Tá? Então, se o indivíduo produzir um gameta, né, com um cromossomo a menos, nós vamos chamar essa anomalia do gameta de hipodiploide, e se tiver um cromossomo a mais, hiperdiploide. Então, uma informação importante, que nas hipodiploidias, ou seja, nos indivíduos que possuem um cromossomo a menos, né, 99% desses embriões monossômicos morrem. E aqui tem uma imagem mostrando esses defeitos, né, em que momento ocorre essa anomalia. Na realidade, é uma alteração, é um distúrbio ainda no período da gametogênese, ou seja, os pais estão produzindo os gametas, e no processo de produção de espermatozoides e óvulos, por exemplo, existe um erro da não disjunção dos cromossomos, porque a célula, para se diferenciar em gameta, ela sofre um processo que chama de gametogênese, meiose, né? Ela se divide por meiose, e no final, no caso do homem, vai dar origem a 4 espermatozoides, sendo que cada espermatozoide vai ter 23 cromossomos. Só que, no processo de divisão celular, o número de cromossomos não se divide de forma igual. Né? Em vez de 23 cromossomos ir para uma célula e 23 para outra, existe um defeito, né? Um erro, e um dos pares dos cromossomos não se divide. Aí uma célula fica com um cromossomo a mais. Tá? No caso aqui, teve um erro na não disjunção dos cromossomos na primeira divisão meiótica, e aí eu vou ter 50% dos gametas com um cromossomo a mais e 50% dos gametas com um cromossomo a menos. Se esse espermatozoide com cromossomo a mais fecundar um óvulo, vai ter uma célula com 47 cromossomos e vai gerar um indivíduo com uma trissomia, com um distúrbio genético, né, cromossomal. Ou seja, o indivíduo vai ter um distúrbio genético, né, relacionado a algum par de cromossomo. Se for o cromossomo, por exemplo, 21, essa trissomia for no 21, o indivíduo vai desenvolver lá a síndrome de Down. Se for no cromossomo, por exemplo, sexual, né, se for um homem, vai ser Klinefelter, e assim por diante. Então, quando esses gametas acabam sendo utilizados na fertilização, esses gametas com cromossomo a mais vão gerar distúrbios genéticos trissômicos. Então, aqui de novo, mostrando, né, uma célula na meiose, um processo de formação de gametas. Se tiver um erro na primeira meiose, né, aqui o par de cromossomo não se dividiu, a célula que se originar dessa aqui, que os cromossomos não se dividiram, vai ter um cromossomo a menos. E a outra célula vai ter um cromossomo a mais, e a outra célula vai ter um cromossomo a menos. Tá? Mas e se tiver um distúrbio na segunda meiose, né? Ou seja, no segundo processo meiótico? Sim, então aí você vai ter 50% das células normais, e aqui
50% das células anômalas. No primeiro exemplo, 100% das células gaméticas estarão com alteração no número de cromossomos. Agora, nesse segundo exemplo, onde tem um defeito na segunda meiose, apenas 50% dos gametas estarão anômalos, os outros 50% estarão normais. Aqui tem um exemplo, né, da síndrome de Turner, que é um exemplo de onde o indivíduo, um exemplo onde o gameta fecunda o óvulo e esse gameta tem um cromossomo a menos, né, que vai gerar a síndrome de Turner. É uma hipodiploidia autossômica, ou seja, é uma anomalia relacionada a um cromossomo autossômico, não está ligado ao sexo, porém apenas 1% dos indivíduos com essa síndrome sobrevive. E, geralmente, esse 1% dos embriões são femininos. Todos os outros, masculinos, morrem. Tá? Então, a taxa de sobrevivência é baixíssima. Então, 99% dos indivíduos morrem com esta síndrome. Então, claro, os indivíduos, no caso do sexo feminino, apresenta aqui algumas características, né, como esse pescoço alado, né, é uma das características dessa síndrome. Vocês já perceberam que todas as síndromes genéticas, né, relacionadas ao número de cromossomos, os indivíduos apresentam características morfológicas comuns. Então, você pegar indivíduos de pais diferentes com síndrome de Down, você vai perceber que eles possuem características, né, bem semelhantes. No caso da síndrome de Down, com olhos puxados, aquele olhinho de mongol, né? E no caso aqui, síndrome de Turner, vai ter esse pescoço alado, tórax largos, né? Baixa estatura. Então, são características anatômicas comuns dessa síndrome. E a incidência dessa síndrome é 1 a cada 8.000 nascimentos. Então, aqui tem algumas outras fotos de indivíduos baixa estatura, ombros largos, né, tem uma linha posterior de implantação dos cabelos bem abaixo, né, você tem uma testa mais larga. Uma outra síndrome, né, bem conhecida é a síndrome de Down, que é uma trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Edwards, que é uma trissomia do cromossomo 18, e a síndrome de Patau, que é uma trissomia do cromossomo 13. Né? Então, as crianças com a trissomia do cromossomo 13 e 18 têm malformações graves, tá? Tem retardo mental, morrem na primeira infância, e 50% dos conceptos que possuem essas síndromes, né, são abortados no início da gestação. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, aqui tem algumas fotos exemplificando essas síndromes, né, essas trissomias, né, são indivíduos que têm um cromossomo a mais em suas células. Então, se for no cromossomo 21, vai ser a síndrome de Down. Indivíduos acima dos 45 anos, a probabilidade geral, um indivíduo com síndrome de Down, se ele tiver acima de 45 anos, é de 1 a cada 25, né, nascimentos. Mas na idade normal, né, se o indivíduo está abaixo dos 45, essa probabilidade de nascer um indivíduo com síndrome de Down cai para 1 indivíduo a cada 800 nascimentos. No caso da síndrome de Edwards, é também uma síndrome rara, né? 1 a cada 8.000 nascimentos, e a síndrome de Patau, 1 a cada 25.000 nascimentos. Aqui tem algumas características, né, dos indivíduos portadores, né, da síndrome de Down, né, do cromossomo 21. Eles apresentam retardo mental, pescoços e dedos curtos, a linha reta da mão palmar da mão, que é chamada linha símia, né, baixa estatura, tem extremidade externa dos olhos voltados para cima, tem outras características, mas são bem conhecidas de vocês. Essa síndrome é mais rara, né? 95% dos fetos são abortados espontaneamente, e geralmente as mães nem sabem os motivos, né, desses abortos espontâneos, e as mãos deles apresentam algumas características, né? São mãos fortes, fechadas, né? Eles não conseguem abrir as mãos quando nascem, né? Esses indivíduos, quando são gerados e têm o nascimento, eles nascem com esses distúrbios anatômicos, né? Orelhas dismórficas, de baixa implantação, um indicador maior e flexionado sobre os dedos, como mostra aqui a mãozinha, né? Ele tem essa característica, tem a genitália externa anormal e apresenta retardo mental e também retardo no crescimento. A síndrome de Patau já apresenta uma série de outras anormalidades, né? Como mostra aqui nessa imagem, né? A frequência é de 1 em cada 4.000 nascimentos. Isso, a probabilidade de ter essa síndrome, gerar um indivíduo com essa síndrome aumenta com a idade dos pais, então não se sabe quem é mais propenso. Então, tanto o pai quanto a mãe idosos podem produzir células com distúrbios no número de cromossomos,
células gaméticas, né? E essas células serem usadas na fertilização, gerando indivíduos com essas síndromes, tá? Então, não tem uma probabilidade maior. Mulheres idosas são responsáveis por maior número de indivíduos com síndrome de Down do que homens. Não, essa probabilidade vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, 45% dos fetos são abortados espontaneamente com essa síndrome e 90% dos bebês morrem antes dos 6 meses de vida. Mais de 5% morrem antes dos 3 anos. Né? Então, indivíduos que sobrevivem aí, depois do primeiro 6 meses de vida, tem uma taxa também muito baixa de sobrevivência até os 3 anos. As trissomias relacionadas aos cromossomos sexuais, né, a gente tem um exemplo clássico, né, que é a chamada trissomia do cromossomo ligado ao cromossomo sexual, no caso, a trissomia do cromossomo XY, que é chamada de trissomia do cromossomo sexual. E se for menino, vai ser chamado de Klinefelter, tá? E se for menina, não há síndrome. Mas se for, ela vai ter a trissomia, mas os efeitos são menores do que quando essa síndrome afeta os homens. Tá? Aqui tem um exemplo de uma síndrome de Klinefelter no menino. Se for menino, essa síndrome vai ser muito mais acentuada, vai trazer comprometimento na reprodução, especialmente, né? Os testículos são menores, esse indivíduo nasce com baixa capacidade de fertilização, ele nasce infértil, né? Ele produz gametas, só que com baixa capacidade de fertilização, tem estatura elevada, seios grandes e uma quantidade menor de pelos. Né? Então, são características anatômicas, é perceptível na puberdade, ok? Espero que tenham gostado do tema e desejo aí bons estudos a todos.